Fala, papai, beleza? Professor Harrison na área. Você que tá chegando agora, papai. O Ratão chegou ao vivo para você. Já chega deixando o like, papai. Cadê? Eu quero ver o pessoal comentando aí. Chegando na reta final, pessoal. Já chega esmagando o like aí. Reta final do nosso curso de matemática para a Polícia Militar de Minas Gerais. Hoje com a aula de introdução às funções. A gente vai ver a função de primeiro grau e a de segundo grau. Eu já, diferente das outras aulas, né, eu quis colocar aqui o conteúdo para a gente poder aproveitar melhor o tempo. Porque se eu fosse escrevendo aqui passo a passo, a gente ia demorar mais, beleza? Então, para a gente não perder tempo, eu já vou deixar aqui o bizu para você no quadro aqui. A gente já vai começar a abordar, tá? Todos esses termos aqui, papai. E vamos para dentro do problema, beleza? Então, você que está chegando agora, já chega aí, deixa o comentário, deixa um curtir, que aí você sabe o quanto que ajuda o nosso trabalho aqui, beleza? No Instituto Caetano, papai. Vamos para dentro do problema agora com PM, Matemática para PM de Minas. Bora lá. Eu queria começar falando para você, tá? Antes de eu sair explicando um monte de coisa de função, eu queria falar sobre esses dois diagramas aqui, que representam a função de A, tá? Definida em B, beleza? Função de A em B, tá bom? Olha só, aqui a gente vai falar que é A e aqui B, beleza? E para a gente definir isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ligar 1 em 5, 2 em 6, 3 em 7 e 4 em 8, tá? Olha só. Aqui quer dizer o seguinte, que eu tenho aqui um domínio, tá? Essa parte aqui a gente vai chamar de domínio, e aqui imagem. Imagem de quem? Desse lado aqui, tá? Então isso aqui representa A em relação a B ou X em relação a Y, tá? Então aqui é X e aqui é Y, ou aqui é A e aqui é B, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar X em relação a Y, vai ficar melhor aqui. X definido em Y, tá? Show de bola? Vamos fazer assim, acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem, tá? E aí, gente, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Esse lado todo aqui, ó, representa esse que está sendo flechado, tá? Totalmente que está sendo flechado aqui, representa a imagem em relação ao nosso domínio X aqui, tá? A gente poderia escrever isso aqui também, tá? Eu já vou escrever aqui domínio, imagem contra domínio, mas a gente poderia observar uma outra coisa aqui, tá? Eu vou colocar algo a mais aqui para vocês. Olha só isso aqui, ó. De 1 para 5 aumentou 4, de 2 para 6 aumentou 4, de 3 para 7 aumentou 4 e de 4 para 8 aumentou 4. Então aqui está aumentando de 4 em 4, né? Ou seja, o valor de X somado com 4 está dando o valor de Y. Então eu vou até colocar algo a mais aqui, que é a lei de formação. Eu não tinha pensado, né? Isso aqui é interessante colocar também, a lei de formação dessa função aqui. Eu posso dizer que essa lei de formação vai ser o seguinte, papai. Vai ser Y, que é a nossa imagem, já vou falar sobre isso. Vai ser igual qualquer valor de X, só que somado a 4. Tá? Que está sempre somando a 4, vai dar o valor de Y aí, tá? Essa aqui é a nossa lei de formação. Tá? Vai que pode cair no seu concurso. Agora, olha só, isso aqui me dava... Quando eu vi isso aqui no colégio, pessoal, na escola, né? Quando eu estudava até mesmo para a ESA, eu vi isso aqui, domínio, imagem, contra domínio. E assim, de início eu não conseguia entender muito bem como é que funcionava, não. Então... Como que a gente aprende? Ela aprendeu lá no Rio, né? Os professores ensinavam a gente, depois eu peguei um professor lá que ensinou a gente de uma forma diferenciada. Imagem, você vai escrever o imagem como se fosse isso aqui, ó. Depois eu vou apagar, ó. Imagem. Que aí você vai lembrar desse Y aqui que tem som de I, como se fosse imagem. Beleza? Então... Os valores de Y que estão sendo flechados representam a nossa imagem. Eu vou começar falando por ele ali, tá? Então a nossa imagem aqui, papai, vai ser ó, 5, 6, 7, 8
que são os valores que estão sendo flechados ali, tá? Então 5, 6, 7 e 8. Show de bola? Essa aí é a nossa imagem. O nosso domínio é relativo aos valores de x ali. E você vai lembrar do seguinte, ó, domínio. Olha só, eu vou apagar aqui para você. Pessoal, e outra coisa, eu espero que nenhum de vocês estejam copiando, tá? Não quero ninguém copiando, já deixa o like, não esqueça. O x a gente vai lembrar o seguinte, o x, ó, ele tem duas pernas. Então se vir uma bola aqui, ó, na direção dele, ó, a bola tá vindo aqui, ó. Ele consegue dominar, entendeu? Que ele tem duas pernas, ó. Domínio, ó. Horrível isso, né? Domínio. A caneta foi para o espaço. O domínio é os valores de x aqui, papai. Então, todos esses valores aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aí, o que eu queria falar para você também? A definição do que se é função ou não. Olha só. Para cada lado desse aqui de x, pode sair uma flecha. Tudo isso aqui eu posso afirmar que é função. Mas de cada elemento desse aqui, por exemplo, do elemento 1 não pode sair duas flechas. Se isso acontecer, não é função, tá? Eu posso, por exemplo, daqui do 2, flechar, por exemplo, o 6 e o 3 aqui sozinho. Se tiver sozinho, eu posso flechar o 6 também. Ou seja, de dois elementos diferentes, partindo lá na imagem para um único elemento, eu posso, tá? Agora, eu não posso sair duas flechas do 2, duas flechas do 1. Isso aí não é função, tá? E outra coisa que não pode acontecer, não pode sobrar ninguém vazio aqui, ó, sem flecha, tá? Todos eles têm que flechar para ser função. Se por um acaso, então, acontecer isso daqui, ó. Por exemplo, você tem aqui, ó, esse diagrama 1, 2 e 3, né? E aqui eu tenho, por exemplo, 4, 5 e 6. Se eu sair daqui, ó, de 1 para 4 e 1 para 5, isso aqui não é função. Tá? Não é função. Tá? Ou, por exemplo, isso aí depois você copia, né? Ou, por exemplo, ó, 1, 2, 3, tá? Pegando aí, né? 1, 2 e 3, olha só o que vai acontecer agora. 4, 5, 6. Do 2 bateu aqui, ó, setinha aqui no 4. E do 3 bateu aqui no 5, tá? E aí você percebe que o 1 aqui ficou sozinho, ó. Aqui também não é função, tá? Então não se esqueça disso, beleza? Show? Tá. Então só pra gente relembrar, depois eu vou ter que apagar isso aqui, tá? Mas só pra gente relembrar o seguinte, ó, imagem, beleza? É a parte do lado direito aqui, todo mundo que recebe a flecha relativa a y, beleza? Você vai lembrar de imagem escrito com y que eu tinha dado o exemplo. Domínio é todo mundo de onde parte a flecha. Agora, o contradomínio é todo mundo que tem aqui desse lado. Inclusive, quem sobrou aqui, quem não foi flechado. Isso pode acontecer, pode sobrar elemento aqui, tá? Pode sobrar. E aí, ó, eu já vou explicar esse outro conceito aqui quando sobra, né? Que eu vou falar também de quando sobra e quando não sobra, que é a injetora, sobrejetora, né? E até a bijetora. Beleza? Aqui no contradomínio eu vou colocar todo mundo, papai. 5, 6, 7, 8 e 12. Então 5, 6, 7, 8 e o nosso glorioso 12 aí. Beleza? Show? Tá. Então essa primeira parte aqui, né, para você entender o conceito inicial de função, trabalhando aí com dois diagramas, né, para a gente fazer uma relação entre x e y, a lei de formação e você entender também o que é função e o que não é, e o conceito de domínio, imagem contra domínio. Beleza? Show, papai! Chegou agora na aula, né, papai? Já chega esmagando. Like, tá? Vamos lá. Agora eu vou falar aqui, isso aqui depois você dá um print aí, tá? Que eu ainda tenho que fazer exercício, papai. Vamos lá. Eu separei alguns ali, não vou resolver todos, né, mas os principais ali que tem a ver com a aula de hoje eu vou resolver, beleza? Então aqui, ó, os coeficientes. Antes de eu falar dos coeficientes que são aqueles ali, eu vou te apresentar a lei de formação de uma função de primeiro grau, que é a definição essa daqui, ó. Y
é igual a ax mais b, tá? Em que eu tenho uma função de primeiro grau. Por que eu consigo identificar que é uma função de primeiro grau? Que aqui no x ó, não tem nenhum grau aqui em cima. Na verdade tem, eu tenho o grau 1, tá? Ele não aparece. Por isso que é função de primeiro grau. Mas geralmente na matemática, nas questões no livro, né, convém colocar da forma que está ali, tá? Então quando é uma função de segundo grau vai ter um 2 em cima do x, entendeu? E por aí vai, tá? Então aqui eu tenho os coeficientes angular e linear. E aí como que eu, né, gosto de decorar isso daqui para não esquecer? Coeficiente angular começa com A. E de fato, o nosso coeficiente angular é o A, tá? Coeficiente linear é o que sobrou, tá? Que é o nosso B. Não tem nenhuma correlação com linear, igual A, entende? Mas você entende, né, que o que sobrou então vai ser o linear, tá bom? Então, coeficiente angular e linear, beleza? Vamos trabalhar dentro desse gráfico aqui com o conceito então dos coeficientes, tá? Em que a gente pode achar, por exemplo, aqui, ó, o cálculo do coeficiente angular. Como que a gente vai achar o cálculo do coeficiente angular? Através dessa fórmula aqui, ó. O coeficiente angular, então, vai ser igual a variação do x dividido pela variação do y, que é o que eu fiz ali. E a gente vai calcular isso agora aqui, ó. Então, A é igual a... Eu posso fazer o seguinte, ó. Aqui, gente, ó, eu nem coloquei, deixei para colocar aqui, ó. Aqui são os números relativos a y. Aqui são os números relativos ao x, tá? E aqui a gente chama isso daqui de eixo das ordenadas, tá? E aqui a gente chama de eixos das abscissas. Beleza? Para ficar mais fácil para você, né, relembrar o que é isso, aqui você pode escrever da seguinte maneira: abscissas. Abscissas, tu vai lembrar que é o x, beleza? E o que sobrar é das ordenadas, que é o y, beleza? Então vamos fazer a variação desse pessoal aqui, vai dar 10 menos 6. Dividido então por, olha só que interessante, ó, 90 menos 70, tá? Show de bola? Beleza? Vamos lá. Então aqui, ó, Ah, tá, beleza. Agora que eu fui ver aqui. Tá. Eu inverti aqui, ó, foi mal. Agora que eu fui ver. Copiei rapidinho, né? Desculpem. Vamos lá. Aqui é a variação do y em relação à variação do x, que é o eixo das abscissas. Abscissas. Então é y menos y0 dividido por... Por isso que eu achei, vi que tinha um negócio errado ali. Acontece, tá? Então vamos calcular aqui, ó, o nosso A vai ser igual a 10 menos 6. 10 menos 6, não, perdão, é o y, né? 90 menos 70, ó, 90 menos 70, dividido por, aqui, ó, 10 menos 6. 10 menos 6, tá? Então isso daqui vai dar, então, ó, 90 menos 70 vai dar 20, né? Dividido por 10 menos 6, 4. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5. Esse aqui é o valor do coeficiente angular relativo a esse gráfico, tá? Então, se a gente for escrever a lei de formação, substituindo o valor de A aqui vai ficar assim, ó. Traz para cá a nossa lei de formação. Y é igual a x mais b. Deixa para copiar depois, tá, pessoal? Copiar depois. O y a gente vai deixar quieto aqui, vai ficar y é igual a... Onde tem o a, a gente vai colocar o valor que a gente achou ali, ó. 5x mais b, tá? Só que para ficar nutritivo, o que a gente vai ter que fazer agora, papai? Vamos fazer isso aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Para qualquer valor, tá? Em que 6, observe 70 e 90... Tá? Observe 10 aqui.
tá? Aqui a gente vai ter de fato, tá? Uma... Até pegar aqui. Acho que vai ficar melhor aqui. Para qualquer valor que 10 observe 90, vamos colocar aqui. Temos esse ponto em comum. E aqui, papai, vamos ter outro ponto em comum aqui. Tá? Agora eu vou unir os pontos aqui. Unindo-se os pontos aqui, a gente tem o seguinte. Tanto faz se eu utilizar esse valor de y ou esse valor de x ou esse. O que importa é o seguinte, se eu uso esse valor de y, eu vou ter que usar esse valor de x. Eu não posso, por exemplo, utilizar esse valor de y e esse valor de x para colocar aqui. Porque o meu objetivo agora é achar o b, que é o nosso coeficiente linear. Então, para fazer isso, eu tenho que utilizar ponto em comum. Então, quando no x é 10, no y vai ser 90. Eu vou trabalhar nisso aqui. Então, quando o x é 10, quando o x é 10, o y é 90. Vamos trabalhar com isso daqui. Então, vai ficar 90 ali, coloca 90. É igual a que multiplica x, só que o a já é 5, né? 5 que multiplica o x, que vale 10. Mais b. Então, 90 é igual a 5 vezes 10, 50, mais b. Então, b é 90 menos 50, que é 40, né? Pronto. Então, a gente achou também o coeficiente linear e escrevendo, né? Agora, a lei de formação nova aqui, vou até pegar um vermelhinho aqui, vai ficar assim, papai, Então, y, quem que é y? Não, o y a gente mantém, né? Perdão. Então, y é igual ao nosso querido a, que é 5, que multiplica x, mais o nosso b, que é 40. Tá? Essa aqui é a nova lei de formação do nosso gráfico aí. Tá? Cai muito em concurso aí, papai. Cai muito em concurso isso daí. Beleza? Então, foi explicado para você a relação de coeficiente angular e linear, que está dentro do conceito inicial de função de primeiro grau, relacionando com o gráfico, e aqui também a explicação de domínio, imagem, contradomínio, por aí vai, tá? Vamos fazer uma questãozinha aqui, depois eu vou apagar aqui, tá? Eu vou apagar aqui depois, beleza? Porque eu vou apagar que eu vou querer fazer mais coisa ali, eu vou anotar mais coisa para vocês, beleza? Vem aqui, papai. Tira um print da tela aí. A gente não tem muito tempo, tá, pessoal? Uma aula mais, hoje, teórica, vamos dizer assim. Função é um assunto pesado, tá? Mas vamos lá, depois você vai poder voltar essa aula aí tranquilamente, tá? Vem então aqui comigo. Cadê o material, papai? Vem, isso, joga na tela. Joga pra mim aí, diretor! Vamos que vamos. E acredita, viu? Focado na PM de Minas, papai. Que não estamos para brincadeira. Olha só. Qual das relações abaixo, com S contido em A versus B, lhe sugere a função de A em B, em que A é 1, 2, 3 e menos 3 e B é 0, 5, 6, 3, 8 e menos 3. Vamos lançar aqui, A, então. E aqui versus B, né? Versus B. Vamos colocar um pouquinho maior que tem mais elementos. Então aqui 1, 2, 3 e menos 3. E aqui eu vou ter 0, 5, papai. 0, 5, 6, 3, 8 e menos 3. Em qual opção aí em que vai ter a correlação perfeita? Você pode fazer o seguinte. Vamos analisar A. A eu já estou vendo que vai dar ruim. E a C também. Sabe por quê?
Olha o que vai acontecer na A aqui, ó. Quando o x é 1, o y vale 1. Significa dizer o quê? Que quando o x aqui é 1, ó, cadê o elemento 1 para eu ligar aqui que não tem? Então essa daqui já era, já não tem como fazer. Tá? A A já não tem como, porque quando o x é 1, eu tenho que achar um outro 1 aqui desse lado aqui, ó. E não tem. Tá? Logo, isso daí não é nem a relação correta, tá? Vamos para a próxima aqui, essa A aqui, tchau. Vamos para a próxima. Quando o x é 1, o y é 0, ó. Tá ligando aqui perfeitamente. Depois, quando o... Aqui, ó, gente, estou fazendo isso aqui, ó. Agora, eu fiz essa primeira, agora eu vou fazer quando o x é 2, o y é 0. Perfeito. Foi ligado ali. Quando o x é 3, o y é 0, isso pode acontecer, tá? Só não pode sair várias setas de um mesmo elemento daqui do domínio, tá? A imagem pode chegar, mais do que um. E menos 3 ligando lá em 0. Por enquanto, isso daqui tá ok. Vamos segurar isso aqui. Deixa eu apagar aqui para fazer o restante ali. Agora, 1 foi lá no 3. Beleza. Aqui o 3. 2 foi no 8. 3 foi no 6. E 1 foi no 5. Aí não, né, papai? Aí não, porque saiu 2 daqui, né? Aí já não é função isso daí, beleza? Eu não posso fazer essa correlação, tá? Isso aí tá errado. Essa aqui já, tchau. Vamos para a próxima. 1 em 0. 2 em 5. E menos 3 em 3. Só que isso daqui também não vai ser função, porque vai ficar isso aqui vazio, né? Lembra que não pode ficar vazio nem parte 2 da mesma seta ali, tá? Então, essa daqui tá errada. A única que vai fazer sentido é a nossa B aqui, beleza? Show, papai. É isso, acredita. Tem que fazer muito exercício, tá? Então, agora eu vou falar aqui sobre cálculo de domínio de função, tá? E eu vou te falar, eu acho que eu vou explicar aqui dentro da questão. Nem vou utilizar o quadro não, porque o quadro tá bonito. Depois eu quero que você copie, tá? Com calma aí, tá? Eu vou explicando aqui dentro, papai, tá? Você que tá chegando aí agora, já chega deixando o like, papai. Que aqui a gente não tá pra brincadeira, viu? É isso! Focado na PM de Minas, papai. O concurso tá chegando, hein? Vamos papirar, vamos papirar. Vamos lá, então, vamos lá. Ó, fazer essa questão aqui para vocês aqui, ó. Aqui, ó, determine o domínio das funções. Gente, toda vez que eu tiver aqui no denominador tá? O valor a ser calculado, exemplo, eu tenho f de x ali, ó, igual a 3 dividido por 7x menos 8. Tudo que aparecer aqui embaixo, sempre, tá? Aqui embaixo no denominador, você vai sempre trabalhar o seguinte, o x tem que ser diferente de 0, tá? Até porque, gente, não existe isso daqui, ó. Por exemplo, eu quero pegar 2 e dividir por 0, tá? Na matemática, isso não existe. Por isso que ali no denominador tem que ser diferente, tá? De 0. Tem que ser diferente, pode ser qualquer valor. Pode ser um valor negativo ou positivo. Tanto que seja diferente de 0, tá? Então a gente vai aplicar isso na A. Então A, como que vai ficar? Para calcular o domínio, eu vou pegar aquele valor que está ali embaixo, ó, 7x menos 8, e ele tem que ser diferente de 0. Então, isso aqui é o cálculo do domínio. Você lembra que o domínio é relativo ao x? Que o x tem pezinho, então ele pode dominar a bola? Tá bom? Então vai ficar o seguinte, ó, 7x menos 8, papai. Ah, já coloquei ele, né? É diferente de 0. Então 7x é diferente de menos 8. De menos 8 não, de 8, né? Passei para o outro lado lá. Então x é diferente de 8 dividido por 7, tá? Pronto, calculei o domínio da A. Beleza? Até aqui tudo bem?
Pessoal, vai deixando o like aí, não se esqueça disso, papai. É muito importante. Muito importante que o papai deixe o like, tá bom? Agora, eu falei do denominador, né? Agora, aqui ó, no numerador, que é a parte que está em cima. Deixa eu, numerador. A gente vai fazer o seguinte, ó. O x ele vai ter que sempre ser maior ou igual a zero. Como assim? Exemplo, olha ali a b. Vamos fazer a b ali, ó. Eu tenho f de x, que representa o valor da imagem, tá, gente? Que é o valor de y. Aqui em função, quando você vê y, é o mesmo que f de x, tá? É o mesmo, tá, gente? É o mesmo que o f em função de x, ou seja, é uma correlação, tá? Então eu poderia escrever y é igual a raiz quadrada de 3x menos 2, por exemplo. Não precisa ficar com medo da raiz. O que você vai fazer? Vai pegar o 3x menos 2 e vai colocar maior ou igual a zero. Só isso. Toda vez que no numerador, que pode ser a parte que está sozinha, igual ali, não necessariamente precisa ser uma fração, você entende que quando ela está sozinha, automaticamente aquilo já representa o numerador. Por quê? Porque é isso aqui, ó, gente. 3x menos 2 é a mesma coisa que 3x menos 2 dividido por 1. Então a parte de cima é o numerador, tá? Só que não convém matematicamente a gente ficar explorando esse 1 aí, beleza? Ali embaixo. Tá? Então vamos lá. Então, o que você tem que anotar nesse momento? Quando o nosso domínio estiver na parte de baixo para calcular, o x tem que ser diferente de zero, que é o que está aqui, ó. X diferente de zero. Depois eu vou fazer uma revisão sobre isso. Primeiro eu estou só calculando para vocês aqui. Quando o domínio para ser calculado estiver no nosso numerador, que é a parte de cima, o x tem que ser maior ou igual a zero. Beleza? Então vamos calcular aqui agora. Então isso aqui, papai, vai ficar o seguinte, ó, 3x então maior ou igual a 2. Passou para o outro lado, né? Trocou de sinal. Então x vai ser maior ou igual a 2/3, tá? O 3 estava ali multiplicando, passa para cá dividindo. Beleza? Então já calculei o domínio da A e da B, tá? Eu vou apagar o canto esquerdo aqui, ó, rapidamente. Depois eu vou fazer uma revisão já já para você do que a gente está fazendo aqui. Beleza? Já já vou fazer. Até apagar aqui para a gente ganhar espaço. Não precisa copiar nada agora, só presta atenção. Só presta atenção, tá? Eu já vou fazer uma revisão ali na parte superior ainda, eu vou fazer, tá? Deixa eu calcular aqui a C agora para você. A C a gente vai dividir em duas partes. Porque a parte de cima, você lembra que a parte de cima tem que ser maior ou igual a zero? Então o x vai ser maior ou igual a menos 5, tá? Aqui a gente calculou, tá? E depois a gente tem a outra parte de C, que seria 3x menos 6, que é a parte de baixo, só que a parte de baixo você lembra que tem que ser diferente de zero para a gente calcular o domínio. Então 3x é diferente de 6, e então x é diferente de 6 por 3. Isso aqui eu posso afirmar que x é diferente, então, de 2, tá? Beleza? E eu vou agora fazer uma revisão para você que até de uma cor diferente, para ficar entendido isso daqui. Então, quando trabalhamos domínio no denominador e quando trabalhamos no numerador, é muito importante que você não se esqueça disso aqui, tá? Vou colocar um vermelhinho ali que eu acho que vai ficar bom para vocês, tá?
Então aqui o x no denominador tem que ser diferente de zero, tá? E aqui no numerador o x tem que ser maior ou igual a zero. Perfeito? Não se esqueça, papai, tá? Então, quando eu estou falando então do cálculo aí de domínio, beleza? Cálculo de domínio, vamos fazer dessa maneira aí. Eu vou explicando alguns outros conceitos dentro das questões, tá? Dentro das questões, então, eu vou explicando alguns conceitos. Lembrando que, cara, isso daqui é muito importante que você copie e depois entenda, tá? Como que a gente vai entender? Revendo esse vídeo aqui quantas vezes for necessário, para você saber o que é o conceito de lei de formação, o que é o domínio que está relativo a esse lado aqui, o x, a imagem relativo ao lado de y, beleza? Que é todos os elementos que estão sendo flechados pelo domínio, e o contradomínio é todos os elementos que aparecerem aqui, principalmente aqueles que sobram, tá? O que eu posso dizer que é função? Isso aqui eu posso afirmar que é uma função, porque de cada elemento aqui do nosso domínio está saindo uma flecha. Não pode sobrar. Não pode ficar ninguém aqui sem flechar, porque aí vai ser não função, não é função. E também não pode de um mesmo elemento do domínio sair duas flechas. Não pode, tá? Mais do que uma flecha, não pode. Beleza? Aqui pode chegar 2, 3, 4 flechas, sem problema algum, e aqui pode sobrar. Agora aqui na imagem, que é o nosso foco, aqui no domínio, perdão, a imagem aqui, tá? Então a imagem, como você pode ver, é o pessoal que chegou a flecha aqui do domínio, tá? E o nosso contradomínio é todo mundo que faz parte de y aqui, beleza? Show? Expliquei também para você o conceito dos coeficientes e como calcular o coeficiente linear e o angular, trabalhando com gráfico, eixo das ordenadas e abscissas, né? E a fórmula aqui para você poder calcular o coeficiente angular, beleza? Vem comigo aqui agora. Vamos continuar fazendo aqui. E aí, aqui, né? Cálculo de domínio, pessoal, muito importante. Em questões de concurso, você vai lembrar o seguinte, no nosso numerador, o x tem que ser maior ou igual a zero. E no nosso denominador, o x tem que ser diferente de zero. Show de bola, papai? Então acredita, continuai-vos aí. Vê a próxima aí. Essa questão aqui é uma questão muito necessária para a gente falar, tá? Porque aqui agora eu vou te falar sobre o que é uma função par e o que é uma função ímpar, beleza? Basicamente, a par aqui, ó, vou dividir para você assim, em função par versus a função ímpar. E é muito fácil, tá? Já vou explicar para você. Como que está definido isso no livro? Por exemplo, f de x, para ser par, ela vai ter que ser igual a f de menos x. Espera aí, cadê? Esqueci de colar. A f de menos x. E aí na ímpar, a f de menos x vai ter que ser igual a menos a f de x. Parece que é igual, mas não é não. Se você for comparar as duas ali, está escrito de maneira diferente, tá? Tanto é que, quais são os termos em comum que a gente pode identificar? F de menos x, F de menos x. Só que você vai observar o seguinte, ó. Isso aqui é diferente, ó. Uma está positiva e a outra está negativa, tá bom? Então, como que a gente vai saber calcular? Vou calcular só uma, tu já vai entender o rolê, tá? Como é que funciona? Olha ali, ó. Sejam A 0, 1, 2, 3 e 4, B 0, 1 até o 9, conjuntos de F em função de A em B. Determine a imagem de F para F de x igual a 2x. Não precisa ficar com medo. Não precisa, de fato não precisa, tá? A gente vai calcular o seguinte, ó. Eu vou vir aqui nesse cantinho aqui e vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó. Eu vou escrever os elementos de A aqui, que é o seguinte, 0, 1, 2, 3 e o 4 aqui, humilde, tá bom?
Show de bola. Agora eu vou escrever ali do lado direito os elementos, tá? De A até 9. Tá bom? Vem comigo aqui, papai. Vou botar um pouquinho maior, né? Colocar B aqui, ó. Então vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza? Tá bom. Vamos lá. Quando x é 0, quanto que vale y? A gente vai substituir exatamente nessa aqui que foi dada pra gente aqui, ó, da A. E vai calcular questão por questão aqui, ó. Então vamos lá, quando f de x é 2x, vamos calcular isso. Vamos calcular. Então olha só. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver só um negócio aqui. Ah, tá. Essa questão de par ou ímpar é na próxima questão, tá? Depois eu escrevo ali. Aqui ainda é outra questão. Depois eu explico ali de novo. Par e ímpar, tá? Ainda não é a pedida aqui, não. Vamos calcular ali, ó. Então é o seguinte. Quando o x for 0, o y vai ser quanto? A gente vem aqui e faz isso aqui. 2, f de x é igual a 2 vezes 0. Ou seja, o f de x, que é o y, vai ser 0. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Quando aqui é 0, aqui está batendo 0 também. Entendeu? E a gente vai fazendo isso para tudo, só que a gente vai fazer isso mais rápido. Agora a gente fez primeiro com 0, tá? Agora a gente vai fazer com 1, ó. Quando o x é 1, o y vai ser 2 vezes 1, 2. Então, o 1 liga no 2 aqui. Quando o x for 2, vai ser 2 vezes 2, 4. Quando for 3, vai ser 2 vezes 3, 6. E quando for 4, vai ser 4 vezes 2, 8. Ou seja, qual que é a imagem da nossa A ali? É todo mundo que foi flechado no lado direito, ou seja, ali no B, na imagem, né? Relativa ao Y, né? Y, imagem, lembra? Então, qual que é a nossa imagem? 0. Quem que recebeu seta? 2, 4, 6 e 8. Beleza? E aí, gente, vocês podem fazer isso daí nas outras ali também, tá? Então é isso aí, só pra gente fazer uma questãozinha aí envolvendo os gráficos aí, tá? Vamos lá. Aqui é o foco, ó. De novo. Vou fazer par versus ímpar, né? Pra saber quem que é par e quem que é ímpar aí. Então, par versus ímpar. Então, você já percebeu o seguinte, que as duas eu tenho f de x, tá? As duas eu tenho f de x. F de x aqui, ó. F de x... Não, peraí, deixa eu ver aqui. Na pá aqui, papai, ó, eu tenho f de x para ser par. Vai ficar interessante você entender. Tem que ser igual a f de menos x. Beleza? Para ser par. E para ser ímpar, eu vou ter f de menos x tem que ser igual a menos f de x. E aí eu tinha apresentado para você, né, o termo em comum, vou colocar da mesma cor aqui, ó. Esse camarada é comum a esse. Só que elas são diferentes nos outros dois elementos. O que que é isso? Vou fazer eu vou fazer aqui as opções para você. Eu tenho a lei de formação seguinte, ó, f de x igual a x sobre 2. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar dois valores. Eu vou utilizar o x sendo 1 e o x sendo menos 1. Se elas derem iguais, iguais mesmo, iguaizinhas, é uma função par. Mas se elas derem iguais e de sinais diferentes, é uma função ímpar. Exemplo, aqui onde tem x sobre 2, eu vou utilizar o x sendo 1 agora, que é esse aqui. Vai ficar assim, ó, 1 sobre 2. Esse aqui para
x igual a 1. Agora, para o x igual a menos 1, vai ficar assim, ó, menos 1 sobre 2. Então você percebe que eles são de fato iguais, mas de sinais diferentes. Quando isso acontece, gente, que eles são iguais, mas de sinais diferentes, eu tenho aquilo que chamamos de função ímpar. Tá? Agora vamos ver a B. Essa aqui já foi. Qual que é a B? Olha a lei de formação da B. Ó. F de x igual a 3x ao quadrado. Vamos calcular agora para x sendo 1. Vai ficar assim, ó, 3 que multiplica 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 ao quadrado é 1 vezes 3 vai dar 3. Segura o 3 aqui. Agora eu vou calcular para o x igual a menos 1. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ficar assim, ó. 3 que multiplica menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar menos 1 ao quadrado dá 1. E 3 vezes 1 vai dar 3. Você observa que para o x igual a 1 e para o x igual a menos 1 não mudou. Tá? Os valores permaneceram. Então aqui a gente tem uma função par. Beleza? Então, quando os sinais e números são iguais, eu tenho uma função par. Quando os números são iguais, mas de sinais diferentes, eu vou ter uma função ímpar. Agora, quando os números forem totalmente diferentes, por exemplo, 2 e 3, por exemplo, aí não vai ser nem par, tá? E não vai ser nem função ímpar. Beleza? Então, papai, vamos continuar calculando aqui, vamos calcular mais um aqui para vocês, ó. Por exemplo, eu vou fazer a C ali, ó. F de x é igual a x menos 8. Só que agora eu vou fazer para x sendo igual a 1, vai ficar o seguinte, ó. 1 menos 8 vai dar menos 7. E para x sendo menos 1 com menos 8, eu tenho menos 9. Gente, menos 7, menos 9, totalmente diferente. Então essa daqui não vai ser nem par e nem ímpar. Então isso aqui é nem par, nem ímpar. Beleza? Então eu tenho aí a definição do que é uma função par, ímpar, nem par e nem ímpar. Show? E você pode atribuir valores, gente. O bizu que eu te dou é sempre coloca 1 e menos 1. Colocou 1 e menos 1, você testa. Se elas derem iguais perfeitamente, vai ser par. Até porque tu vai lembrar de par, né? São dois números iguais. Par. Ah, o meu par de tênis. Pô, um tamanho é igual ao outro. Um modelo é igual ao outro. Óbvio, né? Um é pé direito ou pé esquerdo. Mas vocês entenderam, né? Par, são dois números iguais. E, por exemplo, eu não posso falar que meio é igual a menos meio. Porque são de sinais diferentes. Quando eu tiver isso, aí eu vou ter uma função ímpar. Agora, eu tenho dois números totalmente diferentes. Aí eu vou ter uma função que é nem ímpar e ela nem par. Ou nem par e nem ímpar. Show? Então, só para a gente dar uma revisada. Eu ainda vou fazer a D ali. Vou fazer a D para vocês. Mas calma. A D, qual que é a função dela? 2x ao cubo. Vamos fazer ela aqui embaixo. F de x é 2x ao cubo. Vamos verificar que tipo de função é essa daqui. Então, para o x igual a 1, o que vai acontecer? 2 que multiplica 1 ao cubo. Isso aqui vai dar 1 ao cubo é 1, vezes 2 vai dar 6. E para o x igual a menos 1. Então, isso aqui vai dar 2 que multiplica menos 1 ao cubo. Quem estuda potenciação sabe que quando eu tenho menos 1 ao cubo, aquele sinal vai manter. Porque o menos 1 ao cubo também, né, gente? Menos 1 ao cubo é o mesmo que fazer menos 1 que multiplica menos 1 que multiplica menos 1. Quando você fizer essa multiplicação completa aqui,
tu vai ver que lá no final vai dar menos, né? Menos o quê? 1. Negativo com negativo positivo e o positivo com negativo lá do final negativo. Então, você pode relembrar também daquilo que eu te expliquei em potenciação. Né? Quem já teve a oportunidade de estudar comigo aí. Menos 1 ao quadrado é diferente de menos 1 ao cubo. Por quê? Vou explicar aqui. Quando o índice aqui, papai, é par, o sinal de dentro troca. Você vai lembrar do que o número 2 é par? PT, né? Você vai lembrar do PT. Par, troca. Par, troca. E do 3, você vai lembrar de Instituto Médico Legal. Instituto Médico, né? Número ímpar mantém o de dentro. Então, menos 1 ao quadrado troca dentro. Fica 1 ao quadrado, que é 1. E número ímpar no expoente mantém o sinal de dentro. Então, fica menos 1 ao cubo, que é igual a menos 1. Então, são diferentes, né? Você pode perceber aí. Isso aqui é uma base que você tem que ter nutritivamente, né, papai? E acredita. Vamos terminar de fazer outra ali, então. Então, menos 1 ao cubo, você já viu que vai dar menos 1, né? Então, isso aqui, 2 que multiplica menos 1 vai dar menos 6. Números iguais de sinal contrário, a gente vai ter aquilo que chamamos de função ímpar. Beleza? Show de bola? Então, vamos fazer uma breve revisão aqui do que a gente estudou hoje aqui. Tá? A gente começou aqui no quadro ali, eu já fiz a revisão para você, né? Então a gente começou falando do seguinte, ó, correlação entre duas funções aqui, a função A em B, ou seja, A definida em B, em que a gente consegue achar aqui, por exemplo, uma imagem, tá? A gente consegue achar uma correlação aqui, uma correlação nas alternativas aqui para saber qual que de fato é a função. Né? Então, por exemplo, o nosso gabarito B nessa daqui, ó, vai ficar assim, ó, quando o x é 1, o y é 0. Quando o x é 2, o y é 0. Quando o x é 3, o y é 0. E quando o x é menos 3, o y é 0. Você percebe que desse lado aqui, ó, não ficou ninguém sozinho. Tá? Logo, isso é uma função. Professor, pode acontecer isso aqui, ó, esse elemento aqui recebendo várias flechas? Pode. Pode receber várias flechas. Professor, e pode ficar sobrando isso daqui também, ó? Aqui, ó, teve gente aqui que não recebeu flechada, ó. Esse pessoal aqui. Pode acontecer isso? Pode. Tá, e o que não pode? Aqui desse lado, sobrar número ou ficar ou mais de uma flecha. Meu Deus do céu, agora deu um bug agora que eu não lembro se flecha serve com CH ou com X. Mas vamos fazer o seguinte, mas eu acho que é flecha. Muito feio, flecha com X não dá, é com CH mesmo. Memória fotográfica, né? Flecha com X não dá, papai. É com CH mesmo. Então, mais de uma flecha não pode. Vou botar de vermelho aqui, o que não pode acontecer? Não pode. Porque se acontecer isso aqui, não é função, tá? Beleza? Do jeito que tá aí agora, do jeito que a gente tá vendo verdinho aí, é função, beleza? Essa parte aí foi falada nutritivamente. Tá bom, papai? Então, bora. Expliquei também para você em relação ao domínio, né, do denominador e numerador. Quando no denominador eu tenho que calcular o domínio, eu vou colocar x diferente de zero, igual a gente calculou aí. Calculamos todos, né? A B e a C. E quando no domínio a gente vai calcular ali a partir do numerador, o x vai ser maior ou igual a zero. E acredita, papai. Mais uma questão aqui onde é que a gente fez uma correlação de A em B, a função de A em B, tá? Só para a gente achar a imagem ali. Vamos fazer a B ali, ó. Só para a gente ver o que acontece. Na B,
Quando, na B aqui, ó, B é o seguinte, ó, f de x é igual a 2x mais 1. Tá, quando o x é zero, vamos apagar ele do outro lado? Quando o x é zero, gente, quando o x é zero, vai ficar assim, ó. 2 que multiplica 0 mais 1, isso aqui vai dar 2 vezes 0, vai dar 0, mais 1 vai dar 1. Então, quando o x é zero, aqui, o candanguinho aqui vai dar 1. Vamos fazer de cabeça agora. Em relação a essa lei de formação aqui, 2x mais 1, tá? Que é a da B ali. Quando o x é 1, vai dar 2 vezes 1, 2, mais 3. Aqui vai dar 3. Quando o x vai ser 2, 2 vezes 2, 4, 5. Vai ligar no 5 ali. Quando o x for 3, 2 vezes 3, 6, vai ligar lá no 7. E quando o x for 4, 4 vezes 2, 8, vai ligar lá no 9. Então, qual que é a nossa imagem aí da B? Tá? Da A a gente já calculou, da B. A nossa imagem da B aqui, então, vai ser os elementos que foram flechados. 1, 3, 5, 7 e 9. Tá? Beleza. Eu gostaria de explicar para você agora essa parte aqui, né, da função par e função ímpar. Ficou bem explicadinha. Agora eu vou vir aqui no quadro que quero explicar para você o conceito das três funções: bijetora, injetora, sobrejetora, tá? Eu não sei se eu calculo aqui no quadro, faço aqui mesmo. Acho que eu vou fazendo essa parte aqui, pronto, tá? Enquanto você... Depois você pode voltar aqui e copiar isso aqui tranquilamente, tá? Vamos falar sobre o conceito de função injetora. E aqui função sobrejetora. Vem aqui, pronto. Então, injetora versus sobrejetora. Eu vou pegar essa aqui, seja a função A definida em B, tá? Vou pegar aqui essa daqui. Em função dessa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, por exemplo, tá? De um único elemento sempre parte uma seta e ele liga quem está na frente dele ali, tá? Eu já posso classificar isso aqui como função, porque do domínio saiu uma flecha de cada, pelo menos, não sobrou ninguém, então é função, tá? No lado da imagem, não tem problema igual o 10 ali ficar sozinho, tá? Não tem problema. Show? E não tem problema, por exemplo, o 8 receber flecha do 1, por exemplo, do 2 e do 3 ao mesmo tempo. Ou seja, chegar a 3 flechas no 8. O que não pode acontecer do lado esquerdo, onde nós temos o domínio, um número dar 2 flechadas. Ou um número ficar sozinho sem flecha nenhuma, tá? Isso não pode acontecer. Aí não vai ser função. Show de bola? Beleza. E agora vamos falar sobre o seguinte, ó. O que seria o conceito de injetora versus sobrejetora? Na injetora pode sobrar elemento aqui, igual aconteceu aqui, ó, para ser injetora. Agora na sobrejetora não pode sobrar. Então mais uma F em função de A, A em função de B. Eu vou pegar um aqui agora, ó. Eu vou ter 1, 2 e 3. Aqui eu vou ter 8, 9 e 10, tá? Então você percebe aqui, flechou aqui,
E flechou aqui. Não sobrou nada na imagem. Não sobrou número na imagem. Logo, é uma sobrejetura. Beleza? Na injetura pode sobrar, tá? Vou deixar um tempo para vocês copiarem aí. É isso aí. É até bom dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se ficou faltando eu explicar alguma coisa aqui. Eu separei algumas questões aqui, mas eu acho que não vai dar tempo da gente ver hoje, papai. A gente vai ver na próxima aula, tá? Na próxima aula a gente vê. Beleza? Antes aqui, deixa eu ver uma outra coisa. Ah, o que a gente poderia explorar aqui também para a gente finalizar a aula, tá? Deixa eu dar algo a mais para você aqui. Então aqui, ó, domínio. Quem que é o domínio? Quem que é a imagem? E quem que é o CD, que é o contradomínio, tá? De cada um aqui. Então o nosso domínio aqui é 1, 2, 3 e 4, relativos aos valores de x, que é o valor que está à esquerda, beleza? Imagem é todo mundo que recebe flecha, 5, 6 em relação a y, né? E 8. E o contradomínio é todo mundo que está no lado de x, ainda aqueles que não sejam flechados. Então é 5, 6, 7, 8 e 10. Beleza, papai? Então, o que mais eu posso falar sobre... a injetora já foi. Agora eu vou falar sobre a sobrejetora. Domínio, aqui, ó, domínio, imagem e contradomínio. Vamos ter o seguinte, ó. Domínio 1, 2 e 3. Imagem 8, 9 e 10. E aqui é muito interessante que vai coincidir o domínio, a imagem com o contradomínio. Gente, quando isso acontece, imagem sendo igual ao contradomínio, aí nós temos uma sobrejetura, tá? A sobrejetura, a imagem é igual ao contradomínio. Anote isso daí, papai. Professor, o que é uma bijetora? É o que é os dois ao mesmo tempo. Pode anotar. Função bijetora é que faz os dois ao mesmo tempo. Ela é injetora e sobrejetora. Show de bola? Ela é injetora e sobrejetora. Beleza? Então você pode anotar aí perfeitamente, papai. Ficaram algumas questões aí, algumas a gente vai abordar na próxima aula. Não sei se dá tempo de passar mais alguma coisa aqui. Acho que eu vou deixar para a próxima aula, que eu vou fazer mais uma dessa daí, depois uma de quadrática para vocês aí. Beleza? Os pontos importantes que você precisa levar para a sua prova, iniciais aí, os pontos iniciais foram falados na aula de hoje aí, tá bom, papai? E aí, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo aí sem problema algum, tá? Falei de lei de formação, né? Que aqui tá aqui na tela aqui, ó. Tá aqui atrás a lei de formação. Isso aqui é importante, né? A lei de formação. Aqui você percebe, né? Que aqui, ó. 1 para 5, 4. 2 para 6, 4. Né? 3 para 7, 4 também. Ou seja, tá, aqui é relativo a x, né? X mais 4 vai dar y, que é a nossa imagem. Lembra que eu falei y, a imagem escreve com y? Lembra? Ah, professor, até hoje eu não sei o que é imagem. Escreve assim, ó, imagem. Tá? Beleza? E o x é o que? O domínio. Você vai lembrar que o x tem duas perninhas aqui, ele domina a bola. Ele domina a bola. Né? Igual você domina aqui, ó. Caneta, ó. Dominei. Entendeu? Domínio x, imagem y. Contradomínio é todo mundo que está aqui do lado de y. Até quem não foi flechado. Por isso que apareceu 12 aqui no final, aqui, tá? Você percebe que eles são comuns, né? O domínio e a imagem, eles são comuns até certo ponto, ó. Qual que é a diferença? No contradomínio vai aparecer o elemento que não foi flechado. Vai aparecer esse camaradinho aqui. Pode ter mais, né?
pode ter mais. Show? Beleza? Cara, e para finalizar a aula, para ficar muito bem explicadinho mesmo, eu vou trazer algo a mais para você, que é isso aqui, ó. Vai que cai, né, papai? Presta atenção com isso aqui, ó. Vem. Pode? Não pode. Um, dois, três, 4, 5, 6. E vamos botar um 7 aqui. 1 ligou 4, o 2 ligou 5, o 3 ligou 6. Ah, sobrou o 7 ali. Não tem problema. Não tem problema, tá? Sobrar. Agora, olha o que não pode. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 1 ligou 4. O 2 ligou lá no 4. E, por exemplo, ficou desse jeito, né? Aí você percebe que esse camarada aqui ficou sozinho. Isso aqui não é função. E aqui, quando pode, é a função. Tá? Outro exemplo que não pode, tá? Outro. Vou fazer aqui embaixo aqui, ó. Um, 2, 3. 4, 5, 6. O 2 ligou no 4, o 1 ligou no 5, o 3 ligou no 6 e o 2 ligou aqui no 5 também. Olha o que está acontecendo com o 2 aqui, ó. 2 flechadas, papai. Tá saindo daqui. Isso aqui não pode. O elemento não pode dar mais do que uma flechada no domínio e também não pode sobrar. Não pode sobrar. Aqui, ó. Aqui sobrou. E aqui deu mais do que uma flechada. Flecha. Beleza? Vou fazer um negócio aqui. Vai que eu tô doido, né? Gente, flecha não se escreve com X não, tá, papai? É isso mesmo, CH. Ah, tá. Achei que eu tava doidão, né? É isso aí mesmo. Tá? Então, o que pode e o que não pode, tá? Do lado da imagem pode sobrar. Não, e pode... Outra coisa que pode também. Aqui, ó. Isso aqui também pode, ó. Tem 1, 2, 3. Aqui eu tenho 2 e 5. Eu posso ligar um aqui no 2. Eu posso ligar o 2 aqui, ó. O 2 aqui no 2 e o 3 aqui no 2. Caramba, sobrou aqui e esse cara recebeu 3 flechadas. Isso pode? Pode. Não tem problema. O elemento do lado da imagem pode receber várias flechadas, tá? É porque antigamente eu fazia umas brincadeirinhas aí para explicar, mas hoje em dia eu não faço mais não. Tinha uma outra forma aí. Enfim. Pessoal que pode dar seus pulos para aprender aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula cirúrgica de hoje, papai. Cadê? Vem aqui comigo. Aqui no Instituto Caetano, uma aula de função de primeiro grau. Só começando o aquecimento, papai. Show de bola? Rumo, cheirinho de farda. Pessoal, fico muito feliz com vocês aí que participaram do nosso aulão, tá? Uma aula cirúrgica e um cheiro de farda. Beleza? Até a próxima, papai. E acredita, valeu. Tamo junto, hein? Não deixe de estudar. Tchau, tchau.